Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre administração estratégica, que é uma continuação do que a gente está vendo em administração. Em administração a gente viu o que é o conceito de administração, o que é o conceito de organização, como que ela se divide no nosso país, aspectos tributários dessas organizações, né? E conceito de finanças, é a introdução aí de finanças. Agora a administração estratégica seria essa outra etapa, aonde que depois desses conceitos a gente vai entrar em ferramentas para mostrar como a empresa consegue ser mais competitiva ou consegue se enxergar como organização para atingir essas metas definidas aí nessa administração estratégica. Indicadores de conceitos de administração, de matrizes que são usadas, análise de SWOT, BMC, e dentre outras estratégias para você enxergar a organização como um todo. Então, o que é administração estratégica? Eu acho que é lembrar que todas as organizações hoje, no mundo, estão passando por uma reestruturação, revisão de seus conceitos. Claro que depois dessa pandemia é mais ainda, né? Mas o mundo hoje está cada vez mais globalizado. O avanço da tecnologia, novos conceitos de cidadania, diversidade. Hoje a sua pequena empresa consegue acessar vários mercados, né? Tamanho de empresa hoje não é considerado nessa economia globalizada. Você consegue, através de uma pequena empresa, acessar vários mercados no mundo. E o mundo está mudando, as companhias estão crescendo, estão vindo novas gerações aí com novos conceitos. Então tem geração Y, dentre outras gerações que já vieram, né? Essa geração Y já vai vindo com um outro formato de visão de mercado, uma geração mais linkada com o comércio eletrônico, dentre outros itens. A gente está vivendo aí a era do conhecimento. Conhecimento é uma matéria-prima muito importante no total, né, no conceito geral hoje do mercado. E essas organizações hoje elas estão sendo reconstruídas, transformadas e está tendo um aprendizado contínuo. Cada vez mais, antigamente até os planejamentos eram feitos de 10, 20 anos. Hoje, com essa agilidade do mercado, vocês vão perceber que muitos planejamentos, até mesmo aqui no conceito de administração estratégica, cada vez mais os planejamentos estão sendo enxugados a 2, 3, 5, máximo 10 anos, por conta aí dessas grandes modificações que estão acontecendo no mundo. Então, como surgiu aí o conceito de administração estratégica? Então, é bom entender como que ele surgiu. Então, foi feito através de uma pesquisa patrocinada aí pela Fundação Ford e pela Carnegie Corporation nos anos 50, no currículo das escolas de negócios no mundo. E gerou-se um relatório onde que foi recomendado uma reforma completa nesse tipo de ensino, que incluísse aí uma capacitação maior para os administradores, eles se envolvendo em todas as áreas dentro da organização, tá? Para entender todo o negócio da organização. E no desenvolvimento dessa proposta, foi citado que seria melhor que os alunos das escolas trabalhassem os problemas, todos os problemas dentro da organização. Não somente, por exemplo, na área de finanças, mas trabalhassem com a parte de marketing, com a parte de finanças, pessoal, etc. E identificassem todos os conhecimentos de todas as áreas, para tentar ajudar a solucionar todos os problemas do mundo real e entender essa interação. Que hoje, algumas empresas ainda trabalham, parece que tem várias empresas dentro da empresa. Talvez vocês já devem ter trabalhado ou trabalhem em organizações assim. Você não vê uma interação entre essas áreas. Então, esse estudo de administração estratégica propôs que o negócio fosse visto de forma única e todas as áreas se interagissem entre elas. Lá por volta da década de 70, essa proposta foi aceita nos currículos das escolas lá fora e se criaram aí as escolas de negócios, né? E agora o conceito de estratégia. Como é que a gente usa esse conceito nas organizações e para que ele serve, esse conceito? Esse conceito ele foi desenvolvido a partir aí da arte militar, né?
planejar, executar movimentos e operações da tropa, entre outros equipamentos de guerra. Então, o grande foco, né, dessa área militar é que você, para atingir esse objetivo, tinha que ter um foco aí no planejamento e na execução desses movimentos, dessas operações. Caso contrário, vocês não conseguem atingir os objetivos. No caso aqui, da tropa militar. Então, entender aqui, para que vocês saiam de um ponto de partida para chegar no ponto final ali, que são os objetivos estratégicos, que envolvem a visão da empresa, existe aí várias estratégias a serem adotadas. Entender essas estratégias passa pelo caminho de entender a empresa como um todo. Então, entender a empresa, entender o ambiente onde ela está, entender seus concorrentes. A gente vai ensinar durante essa disciplina como a gente consegue enxergar esses pontos dentro da organização. Então, aqui tem um gráfico só para vocês entenderem bem o que é a estratégia, que a estratégia tem como fim alinhar ações, né? Então, aquela empresa que não tem estratégia, as ações não têm alinhamento, já que elas com estratégia, todos remam para um mesmo lugar. Então, não vão ficar parados no lugar, todo mundo está indo para a mesma direção, estão alinhados. Isso que a gente fala, a gente vai ver aí na frente, alinhar isso em diversos níveis, não apenas no nível gerencial, mas também no nível operacional, tático operacional, dentre outros. E aqui alguns conceitos de administração estratégica, né? É um processo contínuo e interativo, realimentando. Então, ele não para, vamos dizer, ele é rotatório. Se aprende até com essa circulação de conhecimento, que visa manter uma organização com um conjunto apropriadamente integrado ao seu ambiente. Quando a gente fala aqui ambiente, não é um ambiente dentro da própria organização, é um ambiente externo com o qual ela está linkado, né? É o município, a região, o país onde ela está integrada. Outro conceito estratégia, refere-se a planos da alta administração para alcançar resultados consistentes, com a visão e os objetivos gerais da organização. Então, isso, muitas vezes, se você chegar para muitos de vocês e perguntar assim, vocês sabem quais são esses princípios da sua organização, visão, valores e visão e valores da sua empresa, missão, valores e visão da sua empresa? Alguém de vocês sabe dizer se vocês já ouviram falar isso nas suas organizações ou não? Tem? Oi? Na empresa que eu trabalhava, eles não tinham isso, mas eles sabiam, na verdade, eu sei o que que é, né? Mas aí na empresa não foi estipulado porque é uma empresa familiar, então já começou sem ter essa primeira estrutura, né? Mas isso tem que estar bem, como é que é? Inclusive, eles colocam muitas vezes numa plaquinha dentro da organização, tá? No site das organizações tem que sempre estar bem declarado, tá bom? Eu vi aqui que a Luana fez uma pergunta, que disse que fez uma afirmação, né, que na próxima aula, se tiver esse aplicativo, agradeço se puder ajudar, porque não pude participar. Luana, na nossa primeira aula, naquela aula de introdução da disciplina, eu deixei, além do primeiro slide da apresentação da disciplina, tem um slide que fala sobre como você baixar esse aplicativo, tá? Isso foi dito, inclusive, na nossa primeira aula, não sei se você estava, mas isso já tinha sido lá. Qualquer dúvida, eu também posso tirar você no final dessa aula, tá bom? Tá, mas vamos seguir aqui, gente. Então, esse aspecto de enxergar muito claramente isso, aqui define, pelo menos, as linhas mestras, que a gente chama de uma administração estratégica da alta administração. Quais são os objetivos dessa administração estratégica? Então, eles são bem claros, né, e são bem simples até para explicar. Então, o planejamento e a implementação dessas estratégias, eles visam aí uma organização, colocar uma organização numa situação privilegiada junto ao mercado. Claro que se você fizer esse mapeamento, identificar claramente aonde que ela está e aonde que ela vai chegar,
com uma antecipação, né, é óbvio que você chegará primeiro aí nos objetivos. Então tem uma regra que fala assim, ou até um ditado que diz assim, quem chega antes bebe a água mais limpa. Mas para que eu possa chegar antes, eu tenho que me conhecer, né, eu como organização, e tenho que fazer com que todo mundo conheça a organização como organização, para que todos remem para o mesmo lugar. Aí tá as funções, por exemplo, dessa auto-administração, quando define essa estratégia de chegar a esse objetivo. Então, o planejamento, a gente também tem outros sinônimos, né? Finanças é interessante, que tem vários sinônimos para falar a mesma coisa. Então, quando você está falando da administração estratégica, é a mesma coisa que planejamento estratégico. Tomar cuidado, que também tem uma definição de planejamento empresarial, que pode ser até parecido, mas em relação a prazos, talvez eles se diferenciem. No caso do planejamento empresarial, algumas bibliografias falam que é muito ligado ao planejamento no curto prazo. Então, vamos lembrar que para o curto prazo, aqui em finanças, a gente fala em um ano, né? E um ano é um planejamento muito curto. Então, o planejamento estratégico, ele tem a característica de ser mais longo que isso. Tá bom? Só para ver, dentro ainda do histórico, dentro das organizações, no passado, existia apenas, dentro das organizações, uma área de planejamento das empresas, né? Hoje, essa área já é bem maior, e ela é bem conduzida, e também entra nessa condução o próprio CEO da empresa, que é o presidente da empresa. Então, ele não desempenha o papel único, sozinho, de definir essas estratégias. Ele faz isso envolvendo todos os níveis da organização, desde as áreas mais de auto-administração até as áreas operacionais. Então, é muito importante que vocês vão ouvir muito falar durante essa disciplina, durante esse conceito aqui, que todas as áreas participem nessa definição dessa estratégia. Qual é a vantagem também de envolver o pessoal nesse planejamento? Ou fazer com que esse pessoal se sinta enganjado nesse planejamento estratégico da organização? Esse procedimento ele faculta a empresa a atingir as metas, objetivos e estratégias mais realistas, porque é muito difícil todos conhecerem de tudo na organização. Então, quando você coloca isso de forma compartilhada, as outras pessoas são obrigadas a entender das outras áreas. Então, isso ajuda que as pessoas também entendam as dores das outras áreas para atingir seus objetivos, e todo mundo reme no mesmo objetivo. Então, tem uma situação bem simples, né? Olha que uma área, existe conflitos em algumas áreas, mas que são naturais. Veja a área comercial com a área de crédito. Enquanto que uma quer fazer as vendas, a outra quer segurar as vendas. Mas segurar as vendas porque as vendas sejam feitas de forma mais assertiva. Agora, quem é da área comercial quer fazer a venda a qualquer custo, mas quem é da área de crédito, para o conceito de fazer a venda a qualquer custo, não é seguido. Sim, eu devo fazer a venda, mas tenho que adotar padrões que evitem a inadimplência. Então, alinhar o vendedor com esses conceitos justamente está dentro desse conceito aí de administração estratégica. Por quê? Porque na hora que ele for fazer a venda, ele vai ter a porção de querer fazer venda dele, que é normal de um vendedor, mas também ele está muito ciente que ele pode ser penalizado, ou a organização inteira pode ser penalizada, por conta da inadimplência dos clientes. Isso, para mim, é muito claro, porque eu trabalhei bastante em área de crédito, e a gente via o esforço da área comercial em querer passar propostas de aprovação de crédito a qualquer custo, sem olhar alguns requisitos básicos que a gente fala em crédito. Eu estou citando um exemplo, só que vocês entendam que o envolvimento das áreas em relação ao grande objetivo da empresa é muito importante. Então, o envolvimento aí dos membros das divisões inferiores da organização ajuda também a provocar um sentimento de compromisso em relação à organização para a maximização dos resultados e dos processos. Aí a pessoa se sente pertencida à organização e é muito importante saber em que parte da engrenagem você está, né? Muitas vezes você está lá fazendo o processo, mas não sabe
quais são os resultados da sua atividade. Só sabe que a tua atividade gera lucro para a empresa. Muitas vezes você é cobrado por metas, mas você não sabe quem definiu, como definiu, por que definiu. Porque talvez vocês não saibam alguns critérios dessa administração estratégica. Então, a natureza do processo de administração, ele é um processo contínuo, então ele não para nunca, porque a gente sempre tem a todo instante, o mercado, como a gente viu no início, é muito dinâmico, é um mercado que não para de fazer inovações, então você tem que estar a todo instante revendo essa estratégia. Não adianta nada você dizer assim, criei um produto e esse produto vai ser eterno e vai perdurar e ninguém, não vai vir um outro concorrente. Não, muito pelo contrário. Então, você tem que ter área de planejamento e desenvolvimento de produtos, estar preocupado com as necessidades dos clientes, estar preocupado com o que está acontecendo com o mercado, e é um processo a todo instante que tem que ser renovado. Não é fiz o planejamento e acabou ali, né? A todo instante, inclusive durante o ano vigente, ele tem que estar sendo sempre olhado. Ele é interativo, porque não é uma área somente que vai ser feito o processo, várias áreas. Não é voltado somente para dentro da organização. Então, a gente fala aqui que ele também tem que ser olhado para fora da organização. Eu tenho que olhar para fornecedores, eu tenho que olhar para clientes, eu tenho que olhar para a sociedade onde ele está sendo atingido, porque afeta a sociedade e afeta todos, né? Então, o terceiro item aqui em relação à administração estratégica, que a administração estratégica não pode provocar a interrupção absoluta do processo. Então, eu não posso parar a organização por conta disso. Vamos fazer administração? Não, continua. É necessário que seja feita essa visão, mas é por isso que ela tem que ser coordenada a várias mãos. Não pode ser uma única pessoa tocando. Ele pode ser repetido e deve ser repetido quantas vezes for necessário. Ele deve se nortear aí pelo cenário atual da organização. É importante saber quem somos, né? Aonde nós estamos, em que ambiente a empresa está. Por isso que eu vou definir uma estratégia mais adequada. Onde que queremos chegar também, conhecer a empresa, a gente vai até ver esse processo lá no final. Como é que são os níveis que eu faço essa administração estratégica, né? Então, ou até mesmo como envolve esse planejamento. Porque a gente está falando aí nível estratégico, mas eu também tenho vários níveis dentro desse planejamento que também devem ser seguidos aí. Estratégico, nível tático e nível operacional. Então, ele é feito em cadeia, né? O topo da pirâmide aqui enxerga o nível estratégico com vários outros nuances, né? Que são todos os administradores. Tem um foco muito grande na organização como um todo, uma forte orientação externa. Aqui, ó, o foco de orientação de longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos. Isso também é co-participado com gerentes e supervisores, gerentes aqui mais no nível tático, foco mais nas unidades, departamento e organização, orientação a médio prazo, definição as principais ações de empreender a cada unidade, né? Por último, aqui o nível operacional, onde estão os supervisores de primeira linha. Então, foco nas tarefas rotineiras, define procedimentos mais específicos, procedimentos e processos, e objetivos especificam os resultados esperando de grupos ou indivíduos. Claro que isso aqui tem que ser organizado de forma muito, como é que a gente chama, orquestrada. Não adianta nada a administração puxar para um lado e os outros níveis irem para outro. Daí, na verdade, não vai ter estratégia nenhuma aqui. Então, a gente tem que ser, isso aqui tem que ser muito alinhado em todos os níveis na hora que se toma uma decisão do planejamento. Então, que decisões se tomam? Né? Então, nós estamos aqui falando de decisões estratégicas, decisões administrativas e decisões operacionais. São três tipos. Estratégia, relacionada à empresa e seu ambiente, aí, até mesmo a distribuição de lucro. As administrativas, para estruturar os recursos da empresa para ter o desempenho otimizado. E as operacionais, que eu acho que é muito importante, não adianta nada eu definir claramente aqui aonde eu quero chegar, mas se eu não medir, eu não sei se eu cheguei. Então, não existe... eu não consigo definir metas e objetivos se eu não consigo mensurá-los. Então, é muito importante também mensurar com indicadores. Se isso foi atingido, né, tanto nível de preço, produção, estratégia de marketing, para que a organização, né, atinja aqueles objetivos
por ela traçados. Quando se fala em planejamento estratégico, técnica administrativa, eu vou olhar o ambiente onde a empresa está, né, de uma organização, cria uma consistência de suas oportunidades, ameaças, seus pontos fortes, pontos fracos, e para o cumprimento da sua missão. Aí, através dessa consistência, estabelece aí um propósito e direção que a organização deverá seguir para aproveitar oportunidades e evitar riscos. Então, aqui, por isso que nas próximas aulas a gente vai falar sobre essas ferramentas para atingir esses objetivos. Identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes. Uma dessas ferramentas é a famosa análise de Porter, chamada de análise SWOT, onde que vai ajudar as empresas ou mostrar para vocês como que se define isso aí num âmbito de planejamento estratégico. Identificar aí, toda a organização tem todos esses pontos aqui. Tem oportunidades? Sim, né? Com essa pandemia, vocês acham que criou várias oportunidades para as organizações? Sim ou não? O que vocês acham? E eu tenho que definir estratégias para esse novo normal, que é o que o pessoal está chamando aí na mídia? Vamos lá, pessoal. Gostaria de ouvi-los. Sim, professor. Sim. E dentro das organizações de vocês, vocês podem citar alguma dessas estratégias que foram adotadas para essas novas oportunidades? Tem empresas que soube aproveitar essa nova oportunidade. Vamos lá, cite alguma aí. Alexandre. Home office? Lá na empresa que eu trabalho, no banco, né, eles apostaram na digitalização dos clientes. Então, a digitalização que ia demorar pelo menos de 3 a 5 anos, eles fizeram durante a pandemia, boa parte dela. Outra coisa que falaram aí, você vê que... E funcionou, né? Sim. Outra coisa que falaram foi o home office. Desmistificaram o home office, né? Exatamente. Hoje nós temos uma nova categoria de emprego. É que, na verdade, hoje as empresas veem que não precisa ter um escritório tão grande, que as pessoas conseguem trabalhar em casa, reduz o custo também, né? Isso. Para quem que eles transferem o custo? Para a pessoa, né, que está em casa. Quer dizer, a gente vai ter lá o quê? Eles não vão ter custos adicionais, por exemplo, com energia elétrica, né, telefone, internet, né? Claro que isso nós estamos falando hoje, talvez crie-se novas formas de atuar por conta de benefícios adicionais por conta disso, ou até mesmo, né, a empresa fornecer esse tipo de atividade. Como tudo é muito recente, então, agora vocês viram que tem uma nova oportunidade aí, né? Empresas que eram muito, talvez, pequenas por conta de não ter como amparar tanto funcionário, já mudaram esses conceitos. Tem a oportunidade de você trabalhar com um grupo de pessoas imenso, sendo que localmente você pode ter apenas um escritório e atuar de forma, logisticamente falando, no país inteiro, por exemplo, no Brasil. A sua empresa pode ter uma capilaridade maior. Então, aqui tem oportunidades. Só que a gente também tem vários outros pontos, né? Algumas ameaças. Ameaças são concorrentes, ameaças são a própria legislação. Então, esses pontos, quando a gente está definindo esse planejamento estratégico, são muito importantes para a gente olhar. E daí, muitas vezes, mas como é que eu faço isso? Então, tem atividades, que já ouviram falar em brainstorm, que seria, na verdade, uma chuva de ideias, né? Se for fazer uma tradução literal, né? Ou também, vamos lá, usando o pessoal, esses dias eu escutei um dos alunos falando o sotaque lá do Nordeste, né? Seria um toró de parpite. Então, nós estamos falando aí de um brainstorm. O que que é? É você pegar, colocar várias pessoas em diversas áreas dentro da organização e discutir sobre a organização, né? No planejamento estratégico, de uma certa forma, eles fazem isso. Colocando, claro, separando aí por grupos, e daí dando ideias de como a gente pode, no caso, redirecionar as ações da empresa. Pense que nós estamos falando aqui em planejamento estratégico, é algo muito atual para a nossa situação. Empresas que não estavam fazendo, têm que muito preocupar agora na verdade, rever toda a estrutura.
aquela missão, visão e valores, não deixarão de existir, mas elas vão ser redirecionadas. Quem mais que queria dar além do Alexandre, quem mais que falou ali foi a Giovana, né? Sobre essas oportunidades ou até mesmo ameaças aí nas organizações hoje, para cumprir a missão delas. Tem pessoas que mandam no chat também, professor. Tem aqui embaixo. O Jonathan aqui falou do home office também, né? Custo de aluguel. Jonathan, o iFood cresceu 50%. Né? Realmente isso que aconteceu. Eu estava orientando um TCC na outra universidade, onde que era a questão de implantar um fluxo de caixa para uma empresa que era um delivery de comida japonesa. Não é nem um delivery, eles estavam fazendo um restaurante. Mas o início do processo deles já tinham começado o empreendimento com um foco no delivery. Eles, nossa, cresceram de forma absurda. Por quê? Porque justamente na hora que eles começaram a fazer a entrega, começou a pandemia, e isso, de uma certa forma, gerou uma oportunidade, e eles deixaram de lado um investimento que eles iam fazer em espaço físico para investir na área de entrega, e que é hoje, né, o grande foco que está aí. Quem mais ali? Além do iFood, o que vocês lembram de outra empresa? Veja que também tem ponto fraco. Pense, o Uber. Você acha que o Uber perdeu essas grandes novidades de mercado? Na verdade, o Uber, que estava acostumado a mais locomoção de pessoas, acho que perdeu um pouco, né? Perdeu. Porque até esses dias a gente comprou aqui em casa e veio um entregador entregar com o Onix uma coisa que poderia ser uma bicicleta ou né, uma moto. Então, acho que o gasto com combustível e tudo mais aumentou também, né? Porque eles pegam o que está mais próximo, eles não pensam tanto no que vai rentabilizar, talvez. A empresa de produto de higiene, a Andrea falou que estão inovando. Me explore melhor, Andrea, essa inovação. O que eles estão fazendo? Eles estão investindo bastante, professor, em produtos que tinham empresas que não tinham álcool em gel, aqueles lenço umedecido para limpeza. Agora está crescendo bastante. Tem várias marcas que tinha só detergente, sabão, aquele básico. Agora eles estão inovando bastante quando a gente vai no mercado, assim, sabe? Eles estão Você vê aproveitando esse momento, né? a estratégia de mudar os produtos e colocar um foco mais por conta da pandemia. Eu já vi também, está aparecendo na televisão outro dia, de pessoas desenvolvendo roupas que já vem com um problema, já vem com um negócio de antibactéria. Elimina 90 e poucos por cento. Então, claro, vai custar mais caro, mas o desenvolvimento desses produtos é uma forma também de você melhorar o resultado da empresa no momento que todo mundo parar. Agora, também teve empresas que praticamente estagnaram a receita e vão ter que se reinventar, que é o ramo hoteleiro, e mais especificamente outro que eu gostava muito de usar, que é o Airbnb, que é o quê? Compartilhamento de casas, né? E agora, compartilhar casa onde que você não sabe quem usou com essa pandemia. Percebam que esse negócio, se até já vi que eles estão passando por dificuldades. Então, vão ter que se reinventar. No caso do Uber, você viu, não estou entregando apenas, né? O Uber não está entregando pessoas, agora está entregando alimentos, para concorrer, inclusive, com o pessoal do iFood, que não estão mais nem dando conta também de atender. Então, esse planejamento estratégico, novamente, ele tem que ser olhado muito no ambiente onde a empresa está, o futuro da organização. O futuro da organização pode estar comprometido se você não olhar com os olhos assim da alta administração, com todo mundo vendo, pensando no futuro da organização. Opa, tô voltando aqui, vamos para frente.
Então, o planejamento estratégico, ele tem fortes indícios para que você conheça o seu cliente, amplitude a sua interação, conhecer bem o seu negócio, é fundamental isso aí. Ter a perfeita interação entre os fatores externos e os fatores internos da organização, essa sinergia, né, a empresa tem que conhecer o seu mercado, mas também tem que conhecer seus funcionários, tem que ter uma interação muito grande em relação a isso, tanto interna como externamente. Conhecer a sua real capacitação, aonde que ela pode chegar. Não adianta querer fazer uma entrega onde que ela não tem capacidade produtiva para tanto. Muitas empresas o fazem isso e acabam quebrando. Quais suas vantagens competitivas? Onde que eu sou bom, né? O que me destaca como empresa? Muitas vezes não é o produto, muitas vezes é a qualidade do serviço prestado. E pensem, o produto eu consigo copiar, ou é copiável em qualquer lugar do mundo. Agora o serviço não. Então, se você tem um serviço diferenciado, e o pessoal paga mais por um serviço diferenciado. A gente entrega, talvez o mesmo produto, mas entrega de outra forma, então tem um serviço diferenciado. O grande problema, assim, que eu estou vendo também, e que uma vez, acho que quem fala muito bem isso é o pessoal do Madeiro. Eu escutei uma vez uma entrevista do dono da Madeiro, e ele disse que tem grandes preocupações com o delivery. Por quê? Porque quando ele faz a entrega para o motoqueiro, isso não garante que o produto chegue para o consumidor final na qualidade que ele entregou para o motoqueiro. Então, ele fala assim que, no caso do delivery, tem que se preocupar muito com a embalagem por conta disso, que a qualidade do teu produto vai ficar nesse meio aí, se por acaso não for bem tratado, né, compromete a visão do cliente perante a organização. Então, conhecer vantagem competitiva é fundamental, a vantagem dos concorrentes também. Por isso que concorrência, olhar o concorrente, que é o mundo externo, como é que o concorrente atua, né? O que o mercado quer comprar? Porque muitas vezes as empresas fazem o produto que elas acham que podem vender, mas se esquecem de uma pessoa-chave nesse processo, que é o cliente. O cliente muda de perfil e eles acabam sempre produzindo coisas que o cliente não quer mais e muitas vezes isso vai ser jogado fora. Ter uniformidade de atuação, então é uma grande preocupação, principalmente aí quem tem franquias, né? Então, muitas vezes a franquia é criada com mais uma unidade de negócio, mas a padronização é fundamental. Então, aquela organização, do jeito que é tratada, mas por que a mesma organização me trata de um jeito aqui e eu vou no outro me trata do outro? Não. As grandes, ter uma uniformidade de atuação é fundamental. Mas para isso eu também tenho que ter processos, olhar muito bem essas características e ver aonde que eu estou falhando. Ter caminhos alternativos, plano A, B e C, olhar cenários, a gente também vai ver isso. Ter entendimento e comprometimento em resultados, entender, estabelecer metas que eles chamam de SMART, né, que sejam atingíveis, que sejam compreensíveis, sejam claras para as pessoas e que essas pessoas sejam comprometidas com esses resultados. E ter acompanhamento e avaliação em tempo real. Tá? É interessante ver as plataformas, por exemplo, não sei se vocês já tiveram acesso às plataformas online, principalmente do Google, você consegue, num cockpit feita por Google, principalmente das vendas online, identificar claramente como é que estão as vendas no Brasil inteiro, o que está no mundo, e definir estratégias de, por exemplo, implantação de marketing de forma instantânea. Cada vez mais essas avaliações, isso eu estou falando para a organização como um todo, estão sendo feitas em tempo real, porque tempo é dinheiro, né? Isso você já ouviu falar em uma verdade. E como a gente tem hoje várias ferramentas para avaliar isso, se utilizar dessas ferramentas, o planejamento estratégico cada vez mais vai se utilizar dessas. Para que se usar, né, o planejamento estratégico? Por que eu devo usar? As razões para uso. Então, eu vou ter que aí, diminuir as incertezas. Então, qual o conceito de risco? O risco é que tudo aquilo que pode acontecer e assim, da hora para outra. Mas numa empresa existe dois tipos de risco. Aquele risco interno, onde que eu consigo enxergar, eu consigo tomar atitudes para que ele não ocorra. Por exemplo, o pessoal
Na hora que eu contrato alguém que não tenha qualificação, eu estou com o risco de ter a possibilidade de não ter um trabalho correto e vai afetar a empresa e tudo mais dentro da organização. Então, esse é um risco interno. Mesma coisa, trabalhar com equipamento defasado, com uma administração também toda desalinhada. Então, isso é risco interno. Mas eu também tenho que me deparar com riscos que são incertezas, que são externas. Quais são elas? Que o Bolsonaro vai falar amanhã, né? É uma delas. Conforme o que ele fala, impacta o mercado como um todo. Ou o que o Trump vai falar. Ou o que se vai falar do mundo, da economia como mundo como um todo. Então, percebam que é bem mais amplo que isso. E isso eu não tenho controle. Né? Quanto que vai aumentar os salários dos meus funcionários? Quanto que o governo vai mexer em taxação? Agora, eu não posso estar alheio a isso. Por isso da importância de vocês sempre estarem atualizados em relação ao que está acontecendo com o mundo para, né, redimensionar para suas empresas. Principalmente quem mexe com a parte do planejamento estratégico. Então, facilitar o controle e avaliação e o aprimoramento dos resultados, isso é fundamental. Identificar oportunidades. Então, nós falamos aqui de identificar oportunidades. É o momento, né? É um momento que o pessoal fala, é o momento de se reinventar? Sim, é o momento de se reinventar. Consolidar a vantagem competitiva da empresa. Eu sou excelente em estratégia na parte de logística da minha organização. Minha organização tem uma capilaridade absurda. Posso aumentá-la? Sim. Através do quê? Então, eu tenho home office, eu tenho as entregas hoje que podem ser feitas não somente por motos, mas por os carros da Uber. Então, eu estou aumentando a minha logística e a minha vantagem competitiva. São estratégias. Outro tipo de planejamento, depois do estratégico, nós temos o planejamento tático, que é um planejamento de curto prazo, conhecido também como planejamento empresarial, que ele atende aí, ele é predominantemente quantitativo, então mostra mais números, unidades, produções, abrange a decisão administrativa de operações visando a eficiência da organização. É no planejamento tático aqui que são explicitados aí os objetivos e as estratégias. Por exemplo, quanto que vai ter de produção, quanto que vai se gastar com marketing, com finanças, né? E a finanças propriamente dita. Então, aqui é o curtíssimo prazo. Quando a gente tem de curto prazo, vamos sempre lembrar, né? Um ano. Um ano, então, é o dia a dia da organização. O planejamento tático está no dia a dia da organização. Então, aqui, ó, só para melhorar aí o entendimento do conceito, o planejamento tático é uma metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área do resultado da empresa. Então, eu quero ver como que ela está, como é que é o desempenho dela, e quais os resultados que ela está tendo. Então, à medida que eu vou olhar isso de forma local, específica, eu verifico e vejo o que pode ser alterado e melhorado. Novamente, todos esses tipos de planejamento, eles interagem, né, com o planejamento estratégico e com o planejamento operacional também. Então, no planejamento tático aqui, eu tenho vários pontos, né, mercadológico, financeiro, recursos humanos, produção organizacional, e ele ajuda as outras áreas também a atingir os objetivos. E o operacional propriamente dito, que pode ser considerado aí uma formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias desenvolvidas e implementações estabelecidas. Um conceito mais robusto aí de planejamento empresarial, formalização das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos, aqui a serem alcançados pelas áreas funcionais da organização. Tá bom? Tá tendo problema? Caiu alguma conexão? O pessoal que está falando no chat? Estão conseguindo me ouvir tranquilo, gente? Tá. Tem situações, eu acho que eu até comentei na aula passada, que muitas vezes pode ocorrer aí
desligamento do aluno de forma automática. É o Google que faz isso, tá? Foram me avisado isso no último treinamento. Mas é só retornar. Problema. Outro ponto, essa aula, como eu falei para vocês, vai ficar gravada, vocês retornam e depois verificam o que vocês perderam lá. Então, aí, dentro desses itens, vai naqueles pontos que a gente viu lá nas fases do planejamento, que é importante a gente entender quando se estabelece aí um planejamento bem robusto. Então, eu tenho que ter em mente, muito claro, a missão, o ambiente, os objetivos e as metas da organização. Né? Então, muitas vezes isso vai estar em 3 tópicos dentro da organização, muito claro para o público, né? Missão, visão e valores. Mas aqui é mais amplo, ó. Então, missão, papel que a organização desempenha, utilidade e razão de ser da empresa, o que a empresa, por que ela foi criada, ambiente é o lugar onde ela está, né? Tudo aquilo que influencia nos negócios da organização, não pode alterar, então, é o lugar onde ela está, o país, a sede, a região, a estrutura, aqui desde do micro-região até a macro-região. Os objetivos da organização, aspectos concretos que a organização deverá alcançar para seguir essa estratégia estabelecida. Aqui, muito claramente, o que eles querem ser, né, os objetivos. Aonde que eu estou e onde que eu quero chegar. Aqui é onde que eu quero chegar, os objetivos. Metas. Aqui os valores definidos dos objetivos a longo prazo. Queremos ser... geralmente eles são quantitativas e qualitativas, então muitas vezes eles querem estar entre as 3 melhores empresas do segmento, ou dão um percentual de participação de mercado, que eles chamam de market share, e vai estar aqui, essas metas. Ou então até de qualidade, né? Estamos tendo entre as melhores empresas do segmento. Então aqui é um gráfico que mostra claramente o que a gente acabou de ver, da missão da empresa, quem somos nós, os objetivos sempre são compartilhados, está muito ligado com a principal função da empresa, com o negócio dela. Análise da situação, onde estamos hoje? Onde a empresa está hoje? Então, análises externas, seria as oportunidades e ameaças, e análise interna, forças e fraquezas. As empresas têm suas fraquezas? O que vocês acham? Só tem forças, né? Só tem o que a gente chama de vantagem competitiva. Vamos ver, dentro das empresas de vocês, citem coisas que vocês acham que são consideradas fraquezas e que deveriam ser exploradas em um planejamento estratégico. Vamos lá, quero ouvir a voz de vocês. Não é só o professor falando aqui. Todo mundo está aí? Na empresa que eu trabalhava, a fraqueza era o marketing. Em que sentido, Jonathan? O Jonathan que colocou essa observação. Falta de marketing, marketing demais, o marketing precário, falta de marketing. Né? O que mais? Marketing é um ponto-chave. Você viu aí que a gente viu que a área de marketing está dentro desse planejamento estratégico. O que mais? Só isso? Qualificação de pessoas. Será que tem problema de qualificação de pessoas dentro da organização ou não? Desorganização. Orçamento. Não ter orçamento? Empresa é uma microempresa. É muito importante aí que o Jonathan falou, né? Mas eu sou uma microempresa, eu tenho que me preocupar com o que o professor está falando? Uma empresa nem sabe o que é orçamento, quanto mais como é que é um planejamento estratégico ou administração estratégica. Eu tenho que me preocupar, né? Eu acho que eu já falei isso em aulas anteriores, mas uma empresa nunca nasceu para ser pequena a vida inteira. Se você quer crescer, você tem que estar se preocupando justamente com essa administração estratégica. E eu vejo muito que acontece o seguinte, empresas que crescem, né, crescem de forma não orgânica, que eles chamam. As suas estruturas, né, a cabeça, o corpo, são de empresa grande,
mas as pernas, né, algumas partes desse todo são ainda da empresa pequena. Isso faz com que a organização não ande direito. Então, eu trabalhei em uma universidade assim, onde que o número de alunos cresceu, a estrutura da empresa cresceu, mas o número de funcionários continuou o mesmo. Não dá certo. Né? A empresa tem que crescer de forma orgânica, e para isso tem todo um planejamento a ser feito. Vamos lá, a Patrícia colocou que a distribuição de custos e despesas são várias empresas de um grupo. São várias empresas de um grupo, que atuam dentro de um mesmo ambiente, mas a distribuição dos custos e despesas não é feita entre elas, se influencia. Então, pelo que a Patrícia está falando, atuam em diversos segmentos distintos, só que não é feita aí o que eles chamam de atribuição dos respectivos custos para cada uma delas. É feito de forma desigual. Daí, na hora da distribuição, tanto de resultados ou até mesmo de definições estratégicas, também fica diferente. É isso, né? Pelo que eu entendi, né? Não é feito rateio. Isso aí. A Giovana também fala, ó, fraqueza, desmotivação dos funcionários por não ter um plano de carreira e nem chance de crescimento. Olha, eu diria que, Giovana, eu vou ser mais amplo com você. Todas as empresas que eu trabalhei, talvez uma delas só tinha plano de carreiras. Tá? É difícil isso. Isso é difícil porque envolve salário, e salário é um componente bem crucial dentro das organizações. E ele envolve custos, e custos muito grandes dentro da organização. Se você estabelece uma linha de crescimento aí, e o funcionário começa a atingir, eles são obrigados a te promover e tudo mais. Então, isso é algo, eu concordo com você, que deveria existir, né? Já sofri muito por conta disso, mas, né, eu acho que talvez agora, com uma nova revisão da CLT, talvez agora com essa nova visão de home office, talvez essa seleção seja de uma forma mais interessante, né? Talvez tenha um plano de carreira mais interessante. Então, veja que essa análise da situação onde estamos é muito importante, que tem forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e é muito importante que a organização, quando esteja fazendo esse planejamento, tenha essa visão de futuro. Um cara que eu gosto muito quando a gente fala em visão de futuro, e é um exemplo para mim, e eu já li muitas biografias dele, é o Steve Jobs. Então, é um cara com um pé no próximo século, ele sempre foi assim. E quando você está fazendo esse planejamento estratégico, você sempre tem que estar com esse pé, um pé adiante do teu tempo. Então, por isso que é muito importante você mexer com uma pluralidade de pessoas na hora de fazer esse planejamento estratégico. Com cabeças diferentes, né? Porque se você... Né, eu trabalhei em uma organização onde que as pessoas não renovavam, tinham uma meritocracia de você entra e a porta de entrada é a mesma para todo mundo. Então a pessoa entra como estagiário e chega lá presidente da empresa. Só que acontece que esse ambiente que eles criaram é uma redoma que não se oxigena com a parte externa, muito, muito diferente do que está lá em cima, que a gente diz assim, ó, eu tenho que olhar a parte externa, oportunidades, ameaças, fraquezas, só me preocupei com a parte interna. Talvez eu tenha aí um excelente plano de carreira. Mas e aí? Essas pessoas estão respirando o mesmo ar que o mundo inteiro está respirando? Não. Não querem modificar, porque eu ouvi muito disso deles, né? E funcionou desde a nossa fundação desse jeito, e para que a gente vai mudar agora? Só que o que eu percebi é que essas pessoas estavam muito atrasadas em uma série de coisas. Mas uma série de coisas. Uma grande organização controlando muita coisa via Excel, né? Então é um absurdo, uma coisa assim que hoje nem a pequena empresa faz, né? Hoje as pequenas empresas se utilizam de várias ferramentas de alto nível e que não tem um custo adicional. Mas tem que ter visão de futuro. Aonde eu quero chegar? Se eu continuar com uma imagem retrógrada, que é o outro ponto que o pessoal falou aqui, né? Desmotivação, chance de crescimento, eu não vou conseguir me desenvolver. Como a gente falou lá no primeiro slide, o mundo mudou. Os administradores têm que estar cientes disso, os donos das empresas também. Tá? Mesma coisa, você veja aquele pessoal da Nokia, eles se fecharam uma redoma achando que o produto dele era único na época que foi lançado.
realmente ganharam o mercado, foram os melhores, a marca mais vendida na época. O que aconteceu com eles? Onde é que eles estão hoje? Aquela história, exatamente. O que o Jonathan falou, time que está ganhando não perde. Essa visão retrógrada, né, de você estar sempre acomodado, você não pode estar acomodado nesse segmento. Aliás, em segmento nenhum, né? Você não pode ficar acomodado. O seu produto não é eterno, pode ter certeza que eles já vão desenvolver uma outra forma. Então, você sempre tem que estar em estado de alerta, sempre pensando no teu futuro. E por isso até que ela é um processo contínuo que a gente falou lá no início. Metas, objetivos, estratégia, e estabelecer como eles vão alcançar. É possível? É possível? Né? Se é possível, como atingir essa meta? Eu lembro de uma dessas biografias que o Steve Jobs escreve sobre ele, né? Ele era odiado pelos funcionários. Odiado por quê? Porque a forma de administrar dele, embora a cabeça dele seja impressionante, né? Era impressionante, era muito, ele era muito grosso com os funcionários, né? Então o cara diz assim, ó, eu quero que se desenvolva isso aqui, você tem até amanhã ou, né, até mês que vem. Não interessa como, eu sei que você consegue, né? Nesse aspecto até, de uma certa forma, ajudava, mas só que entre a parte aí de, de, de tratamento com os funcionários, ele era muito grosso. E é esse item que a gente tem que estar melhorando. A Giovana colocou aqui, ó, e sempre que surgem concorrentes novos, o que tem seu próprio diferencial, vocês podem manter um cliente durante anos, mas não buscar atualização, os concorrentes tomam. Exatamente. E assim, o cliente hoje não é uma pessoa desavisada, né, que nem antigamente. Antigamente a gente não tinha acesso a tanta informação. Hoje, com um clique, você consegue fazer várias pesquisas em vários lugares ao mesmo tempo. E você consegue identificar claramente qual que é o melhor produto, qual que é o preço mais atrativo e tudo mais. E as empresas cada vez mais vão ter que se preocupar em atender, só que também, né, assim como acontece, as coisas boas se divulgam rápido, mas as coisas ruins se divulgam mais rápido ainda. Então, você está dentro dessa mídia forte que ocorre a todo instante, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa é a última tela ou tem mais um? Por que o planejamento estratégico é importante, tá? Eu vou ler alguns itens aqui, mas depois eu vou deixar uma lista de 20 outros itens. A nossa aula já está acabando, mas eu acho que é muito importante a gente saber esses principais aqui. A gente já viu por que é interessante fazer. Não é algo que somente serve para pequenas empresas, é algo que serve para grandes, só para grandes empresas, serve para as pequenas também. Então, ele envolve várias instâncias de poder e funcionários no desejo de alcançar metas em comum. As informações mais importantes relacionadas ao desempenho da companhia são compartilhadas por todos de forma transparente. Claro, eu não vou conseguir fazer que o meu planejamento estratégico dê certo se eu não tomar esses cuidados, de ser compartilhado isso aí. Líderes e liderados são corresponsáveis pelos planos de ação que levarão a empresa a um futuro para planejar. Então, é muito importante que todos estejam remando para o mesmo lugar, né? E que isso seja espalhado de forma bem transparente. Então, eu vou ler aqui os primeiros, mas aqui tem 20 outros, que eu acho que é muito importante vocês darem uma olhada. Muitas coisas aqui se repetem, mas essa lista aqui foi tirada, depois no final tem lá, não lembro até qual que é o autor, mas ele colocou vários pontos da importância de você ter essa administração estratégica. Então, os benefícios financeiros com melhorias da lucratividade, maior comprometimento dos membros da organização com as metas traçadas para o longo prazo, e ao avaliar se o ambiente da organização, avaliar se no ambiente da organização a empresa está criando proteção contra qualquer surpresa do mercado provocado por movimentos de seus concorrentes. Às vezes é o que a gente estava até falando aqui, né? Até no chat aqui, ó. As pessoas não se preocupam em manter os clientes, eles se preocupam em ganhar clientes, né? Ganhar clientes é muito superficial.
Você tem que ter a preocupação de ganhar e mantê-los. Isso que é importante. É o grande problema aqui, por isso que, às vezes, enxergar o mercado é muito importante. Outra coisa que o Jonathan colocou aqui, ó, produtos com qualidade e atendimento muito bom, já torna um diferencial, pelo menos aqui na cidade, onde a maioria das lojas não tem um atendimento bom. Exatamente. Então, tem diferenciais, muitas vezes, que você deixa de comprar em uma loja, né, talvez até tenha um preço mais atrativo, mas em relação ao atendimento é comprometido. Né? Então, tem que olhar também para esses aspectos. E aqui tem o que eu falei para vocês, que são em torno de 20, que são benefícios potenciais adicionais, fundamentais dentro aí da administração estratégica. Eu vou ler aqui os 5 primeiros, porque lá era dos fundamentais, aqui são os adicionais. Indica os problemas que podem surgir antes que ocorram. Então, veja no momento de pandemia, né? Se o pessoal da administração estratégica tivesse definido claramente que ou já tivesse informações de que esses impactos da pandemia seriam tão pesados, as estratégias seriam mais interessantes e a reversão ou até mesmo a diminuição aí do impacto que aconteceu seria menor, né? Então, os problemas que ocorreram muitas vezes foram por falta de planejamento ou não ter visão para plano A, plano B e plano C. Claro que esse tipo de situação ninguém ia imaginar uma parada no mundo inteiro, né? Alerta a organização para as mudanças que permitem ações em resposta à mudança. Identificar qualquer necessidade de definição na natureza do negócio. Às vezes, né, o negócio aparentemente parece ser simples, mas será que ele precisa ser redefinido? Muitas vezes você está trabalhando com itens que não te dão lucro, se dão apenas prejuízo e você não está se tocando disso. Melhora da canalização dos esforços para a realização dos objetivos pré-determinados. E permite que os administradores tenham uma clara visão do negócio. Então, aqui, gente, eu tenho 21 itens aqui que mostram benefícios adicionais em relação aí a esses pontos que a gente envolve aqui a administração estratégica. Leiam e releiam, eu acho que é fundamental. Eu gostaria de saber de vocês se ficou alguma dúvida em relação à aula de hoje e da importância de vocês olharem para um planejamento estratégico. A gente vai, nas próximas aulas, identificar aí quais as ferramentas que podem usar para que a gente consiga identificar, por exemplo, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, que é o primeiro tópico que fala aí do planejamento estratégico, através da ferramenta chamada análise SWOT. Mas tem outras ferramentas que a gente vai mostrar de forma esquematizada, que foram desenvolvidas aí por outras empresas, para identificar justamente esses pontos aqui. Muitas vezes, olhar para dentro da empresa, as empresas não conseguem fazer isso. Quando se define aí que a empresa tem que ter esse conceito de administração estratégica, é muito importante usar essas ferramentas. Dúvidas? Beleza, Alexandre? Pode fazer a pergunta aqui, não tem problema. Quem quer fazer uma pergunta aqui que ligou? Matheus? Fala, Matheus. Eu tô procurando no AVA, eu não achei nenhum dos slides da aula passada e de hoje. Não? Não tá na minha página, então pelo menos. eu vou dar uma olhada, que pode ser o seguinte. Eu coloquei a aula passada e a aula de hoje, talvez eu não tenha deixado visível para vocês, tá bom? Mas Sim. independente disso, eu vou deixar visível. Como eu falei para vocês, eu tive aula do AVA sexta-feira. Eu ainda sou um cara em aprendizado aqui no sistema. Mas não se preocupe, vocês não vão ficar com... Outra coisa que eu acho que é importante, verifiquem se hoje está aparecendo um exercício que eu coloquei lá para vocês, que é verificar, como eu até vinha falado no início da nossa aula, visão, missão e valores
de 5 empresas. Antes de dar esse exercício, eu busquei no site delas, geralmente está naquele site do grupo, geralmente, né? Por exemplo, tem o grupo Boticário. Boticário talvez seja um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que navegar um pouquinho dentro da estrutura do grupo. Mas quando aparece lá o Quem Somos, tem essas definições. E daí eu gostaria que vocês, esse é o propósito do exercício, enxergassem para cada um deles e fizessem uma análise aí de qual que vocês acharam que é o que está mais bem claro e aquele que também não ficou bom assim. Daí justificar por que vocês chegaram a essas conclusões, a gente discute num primeiro momento da nossa próxima aula, justamente para vamos rever esses conceitos e o porquê também de essas empresas estabelecerem aquelas metas, entender um pouco de cada um conceito delas. Daí eu peguei, acho que tem Sanepar, deixa eu ver quais empresas que eu peguei aqui. Anotei aqui. JBS, Volvo e Boticário. São 4, né? Sanepar, JBS, Volvo e Boticário. Boticário. Viu que eu coloquei uma polêmica aí, né? JBS. Só que aí eu coloquei várias outras que são empresas de alto padrão, e vocês vão perceber muito bem as diferenças entre elas, tá bom? E, claro, até mesmo, por que eu também pedi para vocês acessarem os sites? Porque vocês vão perceber até a qualidade das organizações pela forma que o site está estruturado, tá bom? Então, observem isso também. Mais alguma dúvida, pessoal? E mais alguma pergunta? O professor não foi claro no que falou aqui em relação à administração estratégica. Eu acho que talvez vocês tiveram, na disciplina passada, com enfoque mais de orçamento, não? Nessa disciplina? Ou não foi mais ou menos falando dessa forma que eu falei aqui? O Jonathan está perguntando se o exercício faz em Word ou PDF. Você vai escrever o texto lá, tá? Eu deixei para vocês escreverem o texto dentro do próprio site. Não precisa colocar pendurar arquivo, não. Tá bom? Vocês vão escrever direto lá. Não precisa... Escreveria em comentários, no caso? tem. Pelo que eles falam lá, que você abre uma telinha de comentários para vocês. Porque lá tem duas opções, ou vocês entregam um arquivo, ou outro vocês colocam o texto. Eu optei por aquele que vocês colocam o texto direto, né? Então não precisa mandar em Word, nem Não precisa. Vocês só vão colocar, mesmo porque você só vai copiar aqueles textos lá de cada um deles, né? Separa, né? Coloca um tracinho para separar cada um deles. Cada um deles que você encontrar, eu já verifiquei, não são extensos, nem deveriam de ser cada um desses itens. Para cada um deles, você vai fazer essa procura. Lembre-se que muitas vezes não vai estar com o mesmo nome, tá? Então, eu acho que eu vi um lá que está com diferente, que não é a parte de visão, tem outro termo lá, mas eles vão estar no mesmo lugar, vocês vão perceber que se refere à mesma coisa. E vocês vão colocar tudo isso e depois colocar lá aquele comentário que eu pergunto lá a sua opinião sobre cada um deles. Tá bom? Aqui é mais para vocês entenderem que quando se estabelece aí uma administração estratégica, as empresas não podem esquecer daqueles pontos básicos aí. E as empresas que esquecem isso, né? Até coloquei a JBS por conta disso, vocês vão perceber muito bem que tem algumas diferenças no site deles. E mudaram muito em relação à governança corporativa. Fala, Matheus. Agora que eu descobri também o novo layout do Ava, eu tô vendo agora. Não tá faltando. Não tá faltando? Mesmo. É que eu não sabia das abas. Eu não sabia das abas. Tem várias abinhas ali, né? Eu coloquei, ele tem por... Eu estou colocando por aula, né? Nós tivemos a aula inaugural, aí tem um que não aparece para vocês, que é um geral, que é um mais controle do professor. Aí tem a aula que nós tivemos dia 17 e agora na aula do dia 24. No dia 17... Então, na aula inicial, tem o slide lá que a gente conversou, do que seria disciplina, tem até o plano de ensino que eu atualizei.
e tem o Kahoot, que inclusive até acho que foi a Giovana que perguntou onde que estava. Está lá nessa aula inicial. Na aula do dia 17, tem os conteúdos que a gente falou sobre administração e tem os slides lá. E na aula de hoje tem sobre administração estratégica e tem o exercício. E cada um deles eu também coloquei um pequeno rótulo antes de cada um dos itens que vocês têm que fazer, tá bom? E o acesso às aulas, né, se vocês quiserem, eu coloquei dentro, acho que deve estar dentro da aula do dia 17 ou da aula geral. O que seria o ideal seria a gente colocar, mas ele sempre está naquele link do Dropbox, tá? Está dentro acho desses, ou na aula inicial, não lembro agora de cabeça, ou na aula inicial, ou nessa aula do dia 17, que você vai ter o acesso ao link, onde que está todas as aulas dentro de um único arquivo. Eu vou querer fazer mais tarde, quando eu descobrir como colocar isso no YouTube, colocar separado por aula dentro de cada uma delas, né? Mas daí eu teria que criar os links. Gente, eu vou terminar a nossa gravação aqui, daí qualquer coisa a gente conversa aqui em sala virtual. Estou interrompendo a gravação agora.